Estamos falando esse ano sobre o ano da casa cheia, amém? Glória a Deus. Nós sabemos que casa cheia é bênção, né? O meu sonho era ter 12 filhos, gente, sabia? Dá tempo ainda. Não sei se eu tenho essa ousadia toda. Porque a casa cheia é uma bênção, né? Fico pensando no futuro, nos netos, nos bisnetos, né? Se Deus permitir a gente chegar até lá. Mas, quando nós falamos casa cheia, não é casa cheia apenas de pessoas, não é casa cheia de coisas, mas principalmente uma casa cheia de Deus, amém? Porque Deus, ao longo da história, Ele tem ficado de lado, gente. Deus tem ficado em último lugar na vida de muitas pessoas. Não é na nossa vida, amém, gente? Na nossa vida, Deus está em primeiro lugar, amém? Eu creio nisso. Então, nós temos falado sobre casa cheia, da bênção de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre a casa cheia de Cristo. Foi o que nós falamos. Nós precisamos encher a nossa casa de Cristo, amém? Jesus deve ser aquele que enche toda a casa. E hoje veio ao meu coração essa palavra, que é a casa cheia de generosidade. Amém? A casa cheia de generosidade. É uma palavra que precisa ser bem trabalhada, né? Porque no nosso tempo, em tempo de desconfiança, eu preciso falar a nossa língua, né? É a língua do nosso tempo. O tempo da gente é tempo de desconfiança. Quem aqui não anda desconfiado o tempo inteiro, né? Irmãos, a desconfiança é tamanha que até dentro das casas hoje nós vamos ver desconfiança. Amigos íntimos, muitas vezes, de muitos anos, ainda assim tem ali uma desconfiança. A desconfiança, ela está presente na vida das pessoas hoje, desconfiam de tudo. Se você vai fazer uma doação de alimento para alguma instituição, você está sempre pensando, será que vai chegar no lugar certo? Até para fazer uma doação de alimento, as pessoas estão preocupadas. Será que quando eu dou, será que quando eu faço a minha doação para aquela instituição, de fato são as outras pessoas que recebem? Então nós vivemos um tempo onde andamos sempre desconfiados. Se recebemos o bem de alguém, se alguém nos faz bem, nós ficamos pensando assim, que dia ou que hora vai chegar a fatura, que uma hora isso vai ser cobrado, de certeza. Se alguém liga para você, você atende o telefone e fala, olha, eu tenho aqui uma oferta para te entregar. As pessoas já estão assim, isso vai me custar caro, de certeza. Como é que se diz cá em Portugal, gente? Não existe almoços grátis, né? E essa tem sido uma mentalidade que tem entrado na vida das pessoas com muita facilidade. Só que a verdade, gente, é que a generosidade precisa ser algo que faça parte da nossa vida. E em primeiro lugar, vamos ler o texto que está lá em Provérbios capítulo 11. Provérbios 11, 25. Vamos ler juntos. Se você não tem Bíblia, vai ser projetado aqui. Provérbios 11, 25. Provérbios capítulo 11, verso 25. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. O que está escrito aí, irmãos? Vamos ler juntos nessa versão para não... O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto
receberá. Então o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, esse... O que está escrito aí nessa versão? A minha versão está escrito assim: a alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso é muito forte. Amém, gente? Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui juntos. Nós te agradecemos, ó Deus, que verdadeiramente a tua palavra venha entrar em nossos corações. Declaramos que estamos atentos, alertas, prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. Fala conosco, Senhor, não apenas pela letra, mas pelo Espírito por trás dessa palavra poderosa. Nós queremos ter entendimento, revelação daquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, queridos. Irmãos, engano nosso é quando nós pensamos em prosperidade, que é apenas financeira ou material. Prosperidade envolve saúde, envolve bons relacionamentos, envolve bom ambiente de vida, envolve uma vida abundante. Prosperidade aqui não necessariamente está vinculado a coisas materiais. A verdade é que a nossa vida não é feita apenas de coisas materiais. A nossa vida é feita de coisas espirituais, coisas pessoais, humanas. Nós somos envolvidos por uma série de coisas e a prosperidade está no desfrute da vida. Desfrutar da vida. Nós já falamos sobre isso, né, gente? Se você tiver um bife maravilhoso, você pode amar carne. Se você tiver um bife maravilhoso no seu prato e não tiver apetite para comer aquele bife, não adianta de nada. Você pode comprar a melhor cama, o melhor colchão, colocar no seu quarto, mas se você deitar e ficar rolando de um lado para o outro e não tiver sono, aquela cama também não resulta de nada. Então, irmãos, a vida é muito mais, e as melhores coisas da vida a gente não consegue comprar. Saúde a gente não compra, sono a gente não compra, fome a gente não compra, amor a gente não compra, relações saudáveis nós não compramos. Onde é que vende, irmãos, essas coisas? Não vende. Não vende, irmãos. Não vende mesmo, né? Então, prosperidade na nossa vida é muito mais do que qualquer coisa material. Então, nós não falamos apenas aqui, irmãos, a Bíblia não está falando apenas de questões materiais, mas está falando como prosperidade em questões da nossa vida em geral. Nós lemos aqui, irmãos, nesse texto, em relação à generosidade aos outros. Amém, queridos? Mas eu quero começar essa palavra falando sobre generosidade conosco mesmo. Vou começar por aí, nós vamos chegar lá nos outros, tá bom? Amém? E a primeira coisa que eu quero falar contigo é a respeito da generosidade com você mesmo. E vou começar com uma pergunta bem básica. Você tem cuidado bem de você? Você tem sido generoso com você mesmo? Porque nós precisamos estar bem para cuidar dos outros, amém, queridos? Eu já falei com vocês numa situação de socorro emergencial, que foi numa situação que eu já trabalhei há alguns anos. Uma das coisas que nós aprendemos quando vamos para um ambiente, ou pós-catástrofe, pós-guerra, é cuidar bem da gente. Por quê? Porque aquele que vai dar o socorro, que é um socorrista, ele não pode virar uma vítima que precisa de socorro. Então imagina, se o socorrista tem comida para ele, ele não pode sair distribuindo com as pessoas naquele primeiro momento, porque ele pode distribuir e ficar sem nada, ele vai virar mais um que precisa de ajuda. Ele precisa garantir que ele está forte, que ele está bem, que é para poder ajudar e salvar as outras pessoas. Sim ou não? Então, nós precisamos entender, irmãos, que na nossa vida, nós precisamos ser generosos conosco mesmo.
E a primeira coisa que eu vejo a respeito de generosidade é algo chamado palavras e pensamentos. Vamos falar sobre palavras e pensamentos? Eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são as palavras e os pensamentos que você tem a respeito de você? O que você fala sobre você? O que você fala sobre a sua vida? O que você pensa sobre você mesmo? O que você diz sobre você? Irmãos, na sexta-feira eu dei aqui um spoiler sobre essa palavra de hoje em relação às palavras. O nosso vocabulário, ele é riquíssimo. Eu aprendi uma coisa lá atrás, quando estudei no jornalismo, a respeito do léxico português, né? Do inúmero acervo de palavras que nós temos dentro do nosso vocabulário da língua portuguesa. Ou de outras línguas, como tem o nosso querido irmão aqui, que está ouvindo ali a tradução, porque ele fala holandês, não é isso? Glória a Deus. Mas dentro do vocabulário nós temos muitas palavras, irmãos. Você consegue dizer para mim quantas palavras você conhece somente em português? Sim ou não? Não consegue? Por quê? Porque são muitas. Agora vamos colocar essas palavras numa prateleira? Vamos colocar essas palavras ali numa prateleira? E vamos dizer que todos os dias nós temos que ir lá e buscar palavras para nós próprios. Nós temos que ir lá e tirar palavras daquela prateleira. E nós temos uma separação entre palavras boas e palavras ruins. E eu gostaria de perguntar, em qual prateleira você tem ido buscar palavras para a sua vida? Quais são as palavras que você tem escolhido para falar sobre você mesmo? Então, irmãos, tem gente que fica assim: a minha vida não tem jeito. Eu não tenho jeito. Eu não consigo. Eu não vou ser ninguém. Eu não vou ser nada. Vai dar tudo errado. Tem gente que já levanta de manhã escolhendo palavras de gratidão ou palavras de reclamação, já reclamando de alguma coisa, irmãos. Irmão, deixa eu falar algo para você. No primeiro nível de generosidade que nós temos que ter conosco, são a respeito das palavras que nós proferimos sobre nós, sobre os pensamentos que nós temos sobre nós. E a pergunta fica assim: pastor, mas o que Deus pensa sobre mim? Nós podemos ler um texto que está lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias 29, 11 também diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, irmãos, preste atenção. Deus, ele tem pensamento de paz e não de mal sobre nós. Nós também devemos alimentar pensamentos de paz e não de mal sobre nós. Seja generoso nas palavras com você. Escolha melhor as palavras para falar ao seu respeito. Diga coisas boas sobre você. Se possível, irmãos, de vez em quando eu faço isso, irmãos. Vá diante do espelho e comece a falar para você mesmo coisas boas. Você é capaz, você pode, você vai conseguir. Deus está contigo, você é abençoado, o Senhor te ama, você é amado. Pega palavras bíblicas a respeito de você. A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. A palavra de Deus também diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. E começa a liberar essas palavras sobre a sua vida, querido. Seja generoso, seja generosa nas palavras com você próprio, nos pensamentos. Quando vier pensamento de mal sobre a tua vida, joga fora. Irmãos, não é porque você não entende o teu dia de amanhã, não é porque você não entende o momento que você está passando, que você precisa declarar uma derrota sobre a tua vida.
Você pode até dizer assim, olha, eu não sei, eu não entendo, eu não tenho recursos, eu não sei como é que as coisas vão acontecer, mas de alguma maneira essas coisas vão se resolver. Amém, queridos? De alguma maneira, eu estava até a brincar ontem, tive a conversar com o Paulo um bocadinho, estava até a brincar ontem, falei, olha, veio as cheias e causou muitos problemas, tem muita gente sofrendo ainda por conta disso, sim ou não, irmãos? Muitas pessoas estão sofrendo por causa disso. Mas eu não me admiro nada e quando chegar no verão vão começar a dizer que falta água, que é seca, que não tem água suficiente. Porque as coisas passam e se calhar no verão, quando tiver 47 graus, nem ninguém lembra que tivemos muita água por aí. As coisas passam, irmãos. Nada dura para sempre. Desafios, problemas passam. Você está aqui, já passou por muitos deles. Você já enfrentou muitos problemas e desafios que já passaram, que já ficaram para trás. Você é fruto dos desafios que você já enfrentou. Então, sabe, irmãos, a generosidade com você é importantíssimo. Seja generoso contigo. Diga palavras boas ao teu respeito. Se o Senhor tem pensamento de paz e não de mal para você, você também deve ter pensamentos de paz e não de mal para a sua vida. Amém, queridos? Irmãos, seja generoso nas boas ações para você também. Seja generoso. Eu preciso ser mais generoso comigo nas boas ações. Amém, queridos? Preciso. Um exemplo, quer ver? Você tem algo aí que é precioso, se chama corpo. O seu corpo é precioso, você sabia disso? O seu corpo precisa de saúde, sim ou não? E tem coisas que são mais saudáveis do que outras, sim ou não? Como é que você faz bem para o seu corpo? Fazendo atividade física, sim ou não? Que eu não faço nada. Comendo bem. Comer bem não é comer qualquer coisa. Comida de verdade, alimento de verdade. Mais fruta, mais legumes, mais carne. Coisas saudáveis, né, irmãos, para o nosso corpo. Sim ou não? Nós precisamos cuidar melhor de nós, irmãos. Seja generoso com você. Nesse quesito, eu acho que as irmãs são mais à frente que nós, os homens. Acho que os homens se cuidam menos. Não? Não, Wagner? Tu não concorda, não? Não concorda não, né, Wagner? Mas nós devemos cuidar, irmãos, de nós. Gente, preste atenção. Uma das coisas que eu tenho percebido e aprendido é que se nós estamos bem, nós conseguimos enfrentar muito melhor a vida. Muitas vezes nós estamos mal, nosso corpo está mal, é fisiológico, e nós estamos achando que o problema está no outro, que o problema está nisto ou naquilo, mas nós muitas vezes que não estamos bem. Nós que não estamos dormindo bem, nós que não estamos comendo bem, nós que não estamos, sabe, irmãos, cuidando de fato daquilo que é importante na nossa vida. Aí nós falamos assim, eu estou me sentindo mal. Claro que está, o corpo da gente está reclamando. Às vezes a gente vai espiritualizar coisas que não são espirituais, são naturais. Então, irmão, seja generoso com a sua vida, seja generoso com as boas ações com você mesmo. Porque às vezes nós somos bons até para os outros, mas para nós próprios somos carrascos de nós mesmos e não podemos ser. Devemos ser generosos com a nossa vida, generosos conosco. Amém, queridos? Devemos investir em nós, no nosso bem-estar, porque se nós estivermos bem, irmãos, preste atenção, se nós estivermos bem, nós estaremos bem para enfrentar também a vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Então a primeira coisa, seja generoso com você. Promete para mim que a partir de hoje você vai liberar palavras de bênção sobre a tua vida? Você vai tirar as palavras negativas? Nós já fizemos um jejum aqui na igreja só de palavras negativas. Proibido palavras negativas.
Vamos lá, gente? 1 ano sem palavra negativa, só palavra positiva. O que vocês acham? Não pode falar nada que seja negativo. Senão vai cair um raio na sua cabeça. Meu Deus, não vai não, estou brincando. Está repreendido, em nome de Jesus. Irmãos, palavras negativas. Nós fizemos esse jejum e muita gente teve dificuldade, viu, gente? Porque está no hábito, né, da gente chegar e liberar algo negativo, falar algo negativo, reclamar de algo, falar. E a gente tem isso por hábito. Aí, irmãos, vamos lá agora passar para a próxima fase. Vamos ser generosos com os outros. Começando por onde? Pelas palavras. Começando por onde? Por dentro de casa. Por quem está mais próximo de nós. Daquela mesma prateleira que nós temos lá, do nosso vocabulário, nós podemos tirar palavras para os outros. E o que nós falamos para os outros? O que nós dizemos para os outros? Eu aprendi, irmãos, há pouco tempo, a falar coisas para os meus filhos que reforçam a identidade deles. Porque eu fui criado de outra maneira. Minha mãe não está aqui. Ô mãe, a senhora pode ir em casa rapidinho, depois a senhora volta? A nossa geração foi diferente, irmãos. Os objetos na minha época voavam. Tinham asas. Rapaz, era teleguiado. As mesmas pessoas que antigamente faziam os objetos voar, hoje já não deixam. Não pode, hoje não pode. Quando chegou na minha vez de me vingar, não pude me vingar. Eu achei, agora vai ser a hora da vingança. Agora dizem, não pode não. Mas eu recebi tanto, agora eu não posso fazer, né? Brincadeira, viu, irmão? Não tenho vontade nenhuma disso também, graças a Deus. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Ai. Mas, irmãos, como nossas palavras influenciam na formação daqueles que estão sendo formados por nós? As crianças, você tem que corrigir, você precisa disciplinar, é verdade, criança precisa de correção e disciplina, criança precisa de limite, mas existe a maneira de fazer. E Deus nos ensina essa maneira. O Espírito Santo nos ensina, a palavra de Deus vai nos ensinar como se deve fazer. Irmãos, a palavra de Deus diz que o diabo, ele é o acusador. Quem é o acusador? Quem é, irmãos, o acusador? É o diabo. O diabo, ele faz o seguinte, ele vira para nós e começa a falar os nossos defeitos, os nossos erros, a nossa falha, dizer que nós estamos condenados, que nós não vamos ser salvos, que nós não somos filhos de Deus. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado, a primeira palavra de Satanás para Jesus é: se tu és filho de Deus, colocando dúvida no coração de Jesus, transforma essa pedra em pão. Se tu és. Jesus, ele coloca dúvida, o diabo, ele coloca dúvida, ele tenta roubar a identidade. Satanás é aquele que vem para acusar, para tentar roubar a identidade. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo não é conivente com os nossos erros, mas o Espírito Santo também não coloca dúvida no nosso coração de quem nós somos. Qual é a diferença, pastor? O diabo vira para você e fala: você não é filho, você não é salvo, olha aí o teu erro, não tem jeito para você, você não serve para servir a Deus. Esse é o diabo falando, irmãos. Acusador. Como é que o Espírito Santo fala com os filhos dele? Essa prática não faz parte da sua vida, porque você é filho. É diferente. O Espírito Santo, quando vai nos corrigir, ele diz: olha, isso que você está fazendo é errado. Ele não vai dizer que é certo, é errado. Não faz parte do seu comportamento, não faz parte da sua vida, porque você faz parte da família de Deus. Ele afirma a sua identidade.
A mesma coisa somos nós com os nossos filhos, irmãos. Você é burro, você não vale nada, você não vai a lugar nenhum, você não vai conseguir nada na sua vida. Parvo, isto. E começamos a liberar palavras negativas sobre as crianças, sobre os nossos filhos. Já vi pais chamando criança de diabo, de capeta, de demônio. Isso é um capeta, isso é um demônio, isso é isto. Sabe, irmãos, o que você está construindo no coração de alguém quando você libera palavras como essa? E nós sabemos, irmãos, que tem muitos adultos que cresceram com problemas porque ouviram esse tipo de palavras no passado. Agora, os nossos filhos erram, sim ou não? Os nossos filhos muitas vezes são preguiçosos, não querem fazer as coisas, não querem, como deve de ser. E aí eu vou dizer que está tudo bem? Não. Eu vou dizer, filho, aqui funciona dessa maneira. Filho, você é capaz. Filho, você precisa corrigir essas coisas. Filho, aqui em casa nós não gritamos, nós falamos baixo. Filho, aqui em casa não batemos porta. Filho, aqui em casa é isto. Filho, aqui em casa é aquilo. Filho, ó, isso que você está fazendo é mal para você e te faz mal. Não haja dessa maneira. São correções, são disciplinas, mas que reforçam a identidade de quem ele é, de quem ela é, irmãos. Então nós temos que ter generosidade nas nossas palavras. Nós temos das melhores palavras para tirar. Filho, eu te amo, você é amado, eu tenho prazer em ser seu pai, eu tenho prazer em ser sua mãe, eu tenho prazer em estar contigo. Você não é um fardo para mim, você não é um peso para mim, eu tenho alegria na sua presença, é tão bom quando você está comigo. Palavras generosas, irmãos. Palavras generosas com os nossos cônjuges, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. Palavras generosas. Irmãos, é impressionante. Você conhece alguém que só tem palavras negativas para tirar de dentro do seu acervo de palavras? Você já andou com alguém negativo, sim ou não? Que reclama o tempo inteiro, que só fala mal o tempo inteiro, que só fala asneiro o tempo inteiro, que só tira palavras ruins o tempo inteiro. Fizeram uma experiência, depois você pode pesquisar sobre isso, com duas plantas, com duas árvores, com duas plantas num vaso, separados. Recebiam a mesma terra, o mesmo adubo, a mesma água, a mesma luz do sol, todas as condições eram iguais. A diferença era que alguém ia lá todos os dias e para uma dizia palavras positivas, palavras boas, dizia você vai crescer, você vai florescer, você vai frutificar. E na outra planta e na outra palavra dizia, você vai secar, você vai murchar, você é feia, você é isso. E dizia palavras negativas. O que vocês acham que ia acontecer, irmãos? Uma cresceu e floresceu, e a outra murchou e secou. Palavras. As palavras têm poder, a gente já sabe disso. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. A Bíblia chega a dizer também em Tiago que a língua é o pequeno membro, que assim como uma fagulha pode incendiar uma floresta inteira, uma pequena palavra também pode causar uma grande destruição. Irmãos, escolha bem as palavras com os outros. Alimente as suas relações com boas palavras. Amém, queridos? Seja generoso com as palavras. Diga palavras boas por onde você passa. Escolha as melhores palavras. Amém, queridos? Amém. Também cuide dos outros. É importante cuidar. Amém? É um tempo onde nós temos essa carência em todo lado. Que é de cuidar do outro, que é de fazer algo para o outro, sem pensar em nada em troca. Normalmente fazemos por troca a gente faz bem, né, gente?
Eu faço isso para ti, mas você tem que fazer aquilo para mim. Eu faço isso para alguém. Aí o meu Zezinho. Seja bem-vindo, Zezinho. Te abençoe. Então muitas vezes nós fazemos por troca. Eu faço isso porque recebi aquilo. Eu vou fazer aquilo porque vou receber aquilo outro. Irmãos, a palavra generosidade é fazer o bem sem esperar nada em troca. Meu Deus, como é difícil. Num tempo onde tudo tem que ter retorno. Num tempo onde tudo tem que vir de volta na mesma moeda para mim. Como é difícil, irmãos. E sim, irmãos, existem pessoas que são ingratas e vai sempre haver. Ingratidão vai sempre haver, sempre houve e sempre haverá. Só que sabe qual é o desafio, irmãos? É que o ingrato, quem não tem gratidão, colherá o fruto da sua própria ingratidão. Sabia disso? Quem é uma pessoa ingrata, colherá o fruto da sua própria ingratidão. A pessoa generosa, ela colherá o fruto da sua própria generosidade. O que eu faço para você, gente, para vocês, ou vocês fazem para outros, tem a ver com aquilo que é a nossa função, naquilo que é a nossa ação. O que o outro faz tem a ver com aquilo que é dele. Cada um de nós estamos plantando. A nossa vida, a gente já sabe disso, é um solo fértil. E o que plantamos, vamos colher. Já falei isso para vocês, vou falar de novo. A minha filha com 12 anos, Sarinha, chega em casa e fala assim: pai, lá na escola, os meus amigos, ou eu vejo eles fazerem cada coisa terrível. Toda a gente lá faz um monte de coisa que não devia. Você acredita que na escola acontece coisas que não devia, irmãos? A escola é um ambiente quase que o céu, não? Deveria ser, né? Na escola só tem anjinhos. Glória a Deus por isso. Eu fico olhando, irmãos, ser educador de criança não é fácil. Eu olho para 4 olhos com 30 crianças, às vezes são 2 monitores para 30 crianças. A gente em casa com 1 ou 2 já se vê, dá vontade de sair arrancando os cabelos. Você imagina, e depois tem que lidar não só com as crianças, com os pais das crianças, né? Que também nem todos são fáceis. Nem todos são fáceis. Então, sabe, irmãos, nós precisamos perceber. Então não é? Queridos. Então, eu virei para minha filha e falei: filha, você precisa perceber o seguinte. Deus colocou diante de você, a sua vida é um solo. A sua vida é um solo, é uma terra. E tudo que você plantar, você vai colher. O que as outras plantarem, elas vão colher. Infelizmente, nem toda a gente tem a consciência, talvez que você tem, de que aquelas coisas são erradas. Eu sei que você não é perfeito, meus filhos não são perfeitos. Falham, erram. Só que precisamos ter essa consciência e passar essa consciência para eles. Olha, o que vocês plantarem, vocês vão colher. Porque o solo da vida é de cada um. Aí você pensa assim: mas eu estou fazendo o bem e não estou recebendo nada em troca. Irmãos, a bênção e a maldição, elas têm algo que são idênticas. Que elas são invisíveis no primeiro momento. Você não vê, mas chega uma hora que ela se manifesta. Então quem está plantando bênção, vai colher bênção. Quem está plantando maldição, vai colher maldição. Uma hora se manifesta, irmãos. A gente pode olhar e parecer que não está acontecendo nada, mas vai acontecer. Então sabe, irmãos, nós devemos ser generosos por conta da natureza de Deus que está em nós, pelas pessoas. Apesar de muitas vezes não recebermos em troca aquilo que oferecemos.
Mas eu digo para você, irmãos, Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Todas as vezes que você for generoso, olhe para Deus e oferte, fala: Senhor, essa generosidade é para o Senhor, é para Ti. Eu estou abençoando, mas eu estou colocando diante de Ti a minha semente, porque o Senhor, Ele não deve nada para ninguém. No tempo certo, irá se manifestar a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? E agora a terceira coisa, para a gente finalizar essa palavra, que eu já estou mesmo acabando, já estou mesmo a acabar: generosidade com Deus. Primeira generosidade com quem, irmãos? Conosco, comigo mesmo, palavras, ações. Com os outros, palavras e ações. E com Deus, palavras e ação. Amém, queridos? Então deixa eu falar algo para você. Nós nos relacionamos com Deus todos os dias. Quem aqui conhece a oração do Pai Nosso? Quem conhece? Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade. É assim ou não é? Assim na terra, como ela é feita no céu. E vai continuando. As primeiras frases, as primeiras palavras do Pai Nosso, da oração ensinada por Jesus. Primeiro, irmãos, Jesus ensina-nos a reconhecer que nós somos os filhos de Deus. Começa aí. Pratique essa oração em casa sem ficar repetindo os Pai Nosso, mas por fase. Separa o Pai Nosso por fase, por princípio, e não só por palavra. Pai Nosso que está no céu. Na hora que você começar a orar, você fala: oh Deus, obrigado porque eu sou teu filho. O Senhor me adotou na sua família. Jesus é meu irmão mais velho. Obrigado porque eu faço parte da sua casa. O Senhor realmente é meu Pai. Eu sou segundo a sua natureza. Não é para repetir. Usa o princípio que ali está estabelecido. Pai Nosso. Pai Nosso é: ó Senhor, como o Senhor verdadeiramente age como meu Pai. O Senhor é o meu paizinho. O Senhor cuida de mim como seu filho. Eu posso falar contigo como filho que sou. Eu habito na mesma casa que o Senhor. O Senhor está comigo. Nós comemos junto à mesa. Nós temos uma relação. Nós temos um relacionamento. Segunda etapa da oração do Pai Nosso é de louvor a Deus. Santificado seja o teu nome. Essa parte é importante. É você dizendo: Deus, você é santo. Eu reconheço que você é perfeito. Eu reconheço que você é bom. Eu reconheço que você é maravilhoso. Deus, não há maldade alguma em ti. Sabe, irmãos, ser generoso em palavras com Deus é reconhecer tudo aquilo que Ele é. Enquanto o mundo hoje questiona se Deus é bom, irmãos, nós somos especialistas, expert em transferir responsabilidade. A culpa nunca é nossa, é sempre do outro. Nós somos especialistas nisso, desde o Éden, né? Adão comeu lá o fruto proibido, que a maçã levou a culpa, mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus aparece para ele, ele diz o quê? Foi a mulher que tu me deste. Ele transfere a responsabilidade. Isso foi assim desde o princípio. Nós temos essa capacidade de transferir culpa, de transferir responsabilidade, né? E sabe, irmãos, até hoje é assim. O mundo inteiro está dizendo o quê? Deus é o responsável da maldade. Se Deus existisse, não ia existir maldade no mundo. Ou seja, o homem faz mais escolha, o homem é arrogante, o homem é ganancioso, o homem é ambicioso, o ser humano está fazendo tudo que é de maldade e a culpa é de Deus. Nós sabemos que o mundo tem recurso suficiente para todos, irmãos. Tem água, tem comida, tem tudo. Só que tem um grupo de pessoas que querem só para eles. E que deveriam estar numa posição de serviço. Entenda isso, irmãos. Quanto maior a posição que nós tivermos, maior é a posição de serviço que nós devemos ter.
Quem muito tem, muito será cobrado. Essa é a verdade. É uma grande responsabilidade. E as pessoas estão dizendo que a culpa é de Deus. Ah, Deus que é culpado. O mundo está assim porque Deus não faz nada. Ou até dizem assim, se eu fosse Deus, faria melhor que ele. Deus não criou, irmãos, robôs, inteligências artificiais. Eu e você somos seres humanos com completa capacidade de escolha, como os outros todos. Então a responsabilidade é nossa, ou é do ser humano que está aqui vivendo. É daqueles que deveriam estar sendo útil e não estão sendo. Útil para as pessoas, não estão sendo. Nós sabemos que a maioria dos problemas do mundo já poderia estar resolvido se houvesse interesse para isso. Mas não há interesse. Só que tem uma boa notícia, né, irmãos? Deus falou que um dia o juízo virá e cada um será julgado segundo as suas obras. Aquele que fez o bem para o bem e para ganhar galardão, e aquele que fez o mal para o mal. Um dia todos comparecerão diante de Deus e prestarão conta diante dele. Estão achando que não. Estão aí vivendo, acham que não. Mas agora, eu e você, irmãos, em relação a Deus, devemos dizer, Deus é bom. Tudo que Ele fez é bom. A palavra de Deus diz que tudo que Ele fez é bom. Irmãos, o relacionamento entre homem e mulher, o matrimônio, o casamento é para ser bom. Amém, queridos? O planeta e as coisas que Deus criou, o mar, o céu, o oxigênio, as árvores frutíferas, os peixes, os animais, tudo que Deus criou é bom. É tudo perfeito, irmãos. O ser humano tem responsabilidade naquilo que anda a fazer. Mas tudo que Deus criou é bom. Deus é bom. Não é por conta da maldade do homem que Deus vai ser mal. E por isso eu e você devemos louvar a Deus dizendo, Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és santo. Tu és justo. O dia do Teu juízo virá. Eu estou ansioso para esse dia. Volta, Senhor, venha estabelecer o Teu reino, que é a próxima fase do Pai Nosso, quando Ele diz, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Estabelece o Teu governo, o Teu reino, o Teu juízo. Estabelece a Tua vontade. Irmãos, seja generoso nas palavras em relação a Deus. Seja generoso. Seja generoso nas suas ações em relação a Deus. Nós precisamos viver com os olhos nele. O nosso problema é que nós estamos vivendo com os olhos nos outros, ou em nós próprios. Coloca os teus olhos no Senhor. Tudo que eu faço de bom é para Ele, porque em mim não há bem algum, irmãos. Se há algo que está em mim é a maldade muitas vezes. O apóstolo Paulo dizia que ele esmurrava o seu próprio corpo, reduzia a escravidão, porque aquilo que ele queria fazer era o que ele não fazia, e aquilo que ele devia fazer é o que ele acabava não fazendo. Ele esmurrava o corpo. Esmurrar o corpo não é bater no corpo, bem, irmãos? Mas é fazer com que o corpo faça aquilo que ele não quer fazer. Mas isso não era oferecido para mim e para você. Ele oferecia o seu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, a Deus. Então, sabe, irmãos, eu quero que você saia daqui com essa palavra, sabendo que é tempo de nós enchermos a casa de generosidade. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu gostaria, se você puder, feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu gostaria que você analisasse essas 3 áreas da sua vida: a sua vida pessoal, a sua vida com os outros e a sua vida com Deus. Você tem falado palavras generosas para ti? Peça perdão a você mesmo se você tem liberado palavras ruins a seu respeito. Faça as pazes com você hoje. Não fique com raiva de você.
se perdoe, se ame, diga palavras boas a seu respeito, diga que você é amado, diga que você é capaz, diga que coisas boas te esperam. Libere palavras generosas sobre você. Cuide melhor de você, cuide melhor da sua vida, cuide melhor do seu corpo, cuide melhor da sua mente. Cuide melhor de você, preste atenção em você, veja quais são as suas faltas. Talvez você está negligenciando a sua vida contigo mesmo. Isso está te prejudicando. Então olhe para você e veja o quão bom você tem sido contigo. Será que você tem sido uma boa pessoa para você mesmo? Será que você tem sido uma boa pessoa para a sua vida? Será que você tem sido um bom amigo? Ou será que você só tem feito coisas ruins para você próprio? Hoje é o tempo de fazer as pazes. Hoje é o tempo de olhar para você e falar: eu vou fazer bem, eu vou falar bem para você, eu vou cuidar de mim. Diga isso. Que é preciso. Eu antigamente achava que eu precisava só cuidar dos outros, que eu só precisava cuidar das outras coisas, mas quando eu via, eu estava mal. Eu que estava mal e já não conseguia cuidar de mais ninguém. Hoje eu entendo, nós precisamos cuidar do nosso coração, guardar o coração, guardar a mente, guardar o corpo, nos guardar, liberar palavras abençoadoras sobre nós, orar por nós. Quanto tempo você passa orando por você mesmo, pedindo a Deus para te abençoar, pedindo a Deus para te guardar, pedindo a Deus para cuidar de você, para te fortalecer. Você precisa passar tempo com Deus pedindo coisas para você, para que o Senhor cuide de você. Irmãos, eu não sei se você tem tido medo de abençoar as pessoas, ou se você deixou de acreditar que ser bom para os outros é um caminho viável. Mas eu quero dizer a você, o nosso Deus foi generoso conosco. Ele enviou o seu Filho Jesus para que pudesse ser generoso conosco. E Ele nos deu a sua própria vida. E nós estamos aqui também para dar a nossa vida pelos outros. Para dar a nossa vida também pelos outros. Então sabe, irmãos, você precisa acreditar que você pode ser uma pessoa melhor para os outros. Você pode liberar palavras de bênção sobre os outros. Que você pode abençoar os outros. Que você pode servir os outros. Que você pode ajudar os outros. Creia nisso. Abra os teus olhos nessa manhã. Você como uma pessoa ativa, de bem para essa sociedade. Que você possa ser bênção para as pessoas. Escolha, irmãos, as suas melhores palavras. As suas melhores palavras para falar com as pessoas. Não jogue assim qualquer palavra. Não diga qualquer palavra de qualquer jeito. Selecione, escolha bem as suas palavras. As suas ações, escolha. Ative, né? Ative a sua vontade. Tenha uma vontade ativa. E diante de Deus, irmãos, libere palavras de graça, palavras de santidade ao Senhor, de bondade ao Senhor. Dedique a sua vida a Ele. Ofereça o seu corpo, as suas ações, as boas obras ao Senhor. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Deus, nós queremos, ó Pai, aprender com a sua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos ser direcionados por Ti. Eu não sei como é que os meus irmãos entraram aqui nessa manhã. Só o Senhor sabe do que eles precisam. Deus, mas que essa palavra fique marcada, fixada em seus corações. Deus, que eles saiam daqui com a convicção daquilo que o Senhor está direcionando a vida deles.